Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Knesel. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura, né, dos computadores atuais, bem como dos smartphones, né, os componentes que fazem parte dessa arquitetura e um pouquinho sobre como funcionam as coisas dentro do computador. Então, primeiramente, o que é um computador? Um computador é uma máquina de processar dados. Eu costumo dizer que o computador é uma máquina burra, é uma máquina estúpida, porque ele sozinho ele não faz nada sem que ele seja programado para fazer tal coisa. E o princípio básico de funcionamento do computador é, a partir de alguns dados de entrada, que a gente pode fornecer através do teclado, do mouse, como a gente vai ver depois, eles são processados por essa CPU, eles podem ser guardados na memória RAM e outros dispositivos, e depois de processados, esses dados a gente pode visualizar eles através da tela ou ouvir em forma de som, aqueles bits e bytes que ficam lá dentro do computador. Mas ele não faz nada sem que ele seja programado para isso. Então a gente costuma dividir, né, o computador em algumas partes. O hardware é a parte física do computador. Alguns fazem uma brincadeira, né, que o hardware é a parte que a gente chuta, né, e o software é a parte que a gente xinga. E desse hardware a gente costuma dividir em dois grupos, né, a CPU, também conhecida como unidade central de processamento. CPU vem da sigla inglesa Central Processing Unit, né? E aquilo que está ao redor da CPU é chamado de periférico. Então é aquilo que a gente usa no dia a dia para lidar com o computador, já que a gente não consegue interagir diretamente com a memória RAM ou com a CPU. A arquitetura básica então é essa daqui. Tá? Nós temos aqui basicamente três elementos: a entrada, a parte de processamento que está nesse retângulo grande e a saída. Tá? Então, entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Aqui na parte do processamento, vejam que tem um retângulo aqui maior, colocado aqui como CPU, e dentro dessa CPU fazem parte a unidade de controle e a unidade lógica e aritmética. A unidade de controle é responsável por controlar aquilo que entra e o que sai dessa CPU. É responsável também por controlar o acesso à memória RAM. E a parte da unidade lógica e aritmética é responsável por fazer os cálculos e fazer comparações. E a partir dessas comparações tomar algumas decisões nos programas. E como parceiro da CPU, a gente precisa da memória RAM. O computador não funciona sem memória RAM. E isso vale para os smartphones também. Tá? Então, a CPU ela fica constantemente conversando e trocando informações com a memória RAM. Então, a memória RAM ela tem essa dupla finalidade: carregar os programas e também os dados com os quais a gente vai interagir durante o uso, desse nosso dispositivo. No próximo slide eu vou resumir essa figurinha aqui como sendo apenas CPU e eu vou deixar a memória RAM num quadrinho separado, como está aqui. Tá? Então, entrada, processamento, realizado pela CPU, e saída. E como parceiro da CPU, a memória RAM para armazenar dados. E para ser parceiro da memória RAM, nós temos aí também os dispositivos de armazenamento permanente. Como muitos de vocês sabem, a memória RAM ela é uma memória rápida, só que ela tem um defeito. Ela perde o seu conteúdo quando a gente desliga o computador ou desliga o smartphone. Então, para manter os dados armazenados de forma permanente, outra tecnologia é necessária. Então, nesses armazenamentos permanentes, geralmente a gente tem uma memória que é um pouco mais lenta do que a memória RAM, porém ela tem uma capacidade bem maior. Então, a gente não pode sair ganhando dos dois lados. Então, capacidade maior, velocidade menor. E aqui na memória RAM, a gente tem uma capacidade menor e uma velocidade maior.
A gente pode encontrar aí smartphones que hoje tem 4 GB de memória RAM, o que já é bastante. Tem os smartphones até com mais do que isso. Só que quando a gente for olhar a memória que é chamada de ROM, que seria esse armazenamento permanente, a gente tem dispositivos com 32, 64, 128 GB de memória. Né? Então, geralmente aqui a capacidade é maior, porém a velocidade é o inverso. E para auxiliar nesse fluxo de informações aqui dentro da nossa CPU, do nosso computador ou smartphone, a gente tem alguns periféricos mistos. Né? Tem periféricos de entrada, que são responsáveis por apenas colocar informações na memória RAM, né? Então eles vão daqui para cá. Nos dispositivos de saída, só existe saída de dados, então a CPU controla e busca os dados da memória RAM para serem exibidos na tela ou de forma impressa. Tá? E alguns dispositivos têm as duas funções, de colocar dados na memória RAM e de retirar dados da memória RAM e da CPU. Nesses periféricos mistos, né, eu coloquei aqui na próxima imagem alguns exemplos, a gente tem placas de rede, seja Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, dispositivos multifuncionais, fones com microfone, né? Então são dispositivos de áudio com dupla finalidade de ouvir, mas também de captar, né, os sons, e os dispositivos de armazenamento entram nessa categoria aqui também. Eles servem como entrada e como saída de dados. Na entrada temos aqui alguns dispositivos bem conhecidos, como teclado, mouse, scanner, microfone. E aqui na saída, o monitor, a impressora, a caixinha de som ou o fone de ouvido. E aqui embaixo, no armazenamento permanente, temos HD, SSD, disquete, que é um negócio bem antigo, né? CD e DVD também praticamente já não se usa mais aqui no armazenamento permanente. Temos ainda memória flash, como pendrives e cartões de memória, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre eles. Então, o que é CPU? CPU é Unidade Central de Processamento, ou em inglês, Central Processing Unit. Na minha concepção, o que faz parte da CPU é o processador, que hoje em dia o pessoal chama apenas de CPU mesmo, né? Mas a CPU sozinha não funciona, ela precisa de uma memória RAM, né? E para conectar esses dois elementos, nós temos a placa-mãe. No celular é apenas chamado de placa, né? No smartphone, que conecta então a CPU ou processador e a memória RAM. Então a CPU é considerado o cérebro do equipamento, também chamado de microprocessador. Como a gente viu antes, efetua operações lógicas, aritméticas e de controle. Alguns exemplos, os processadores da linha Intel, Core i3, i5, i7, são os mais novos, tem até já o i9, né? Alguns modelos mais antigos, como Dual Core, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Quad Core, né? E alguns modelos da AMD, como o FX, Phenom. Hoje já temos modelos mais novos, como os da linha Ryzen, né? Tem Ryzen 3, Ryzen 5. Então tem bastante modelos de CPU bem boas aí no mercado. Como saber, né, o melhor e o pior? Eu costumo utilizar para isso esse site aqui, que é o cpubenchmark.net. Nele a gente pode colocar o modelo da CPU bem certinho. Existe um banco de dados bastante grande, já com modelos pré-cadastrados de CPUs, e lá a gente pode fazer um comparativo entre eles. Com relação às CPUs da Intel, né, não basta a gente olhar se, por exemplo, é um i5 ou um i7. Esse númerozinho que tem aqui logo em seguida é o número que diz respeito à geração do processador. Então, quanto maior esse número, melhor ou maior é a geração e tende a ter um desempenho maior, né? Hoje nós estamos aí na 10ª geração, quase indo para a 11ª geração. E às vezes também na parte posterior tem uma letrinha. Essa letrinha vocês podem depois pesquisar no Google para ver o que significa, mas tem, por exemplo, a letra U, que significa que são processadores
mais voltados para a linha de notebooks, né? Enquanto tem outros que são mais voltados para computadores desktop, servidores, né, com mais alto desempenho e assim por diante. O ideal é que a gente sempre vá lá no site, né, e faça esse comparativo. Eu achei lá para vender num site qualquer um computador tal. É bom ou é ruim? Compare com algum outro que você já conhece ou com algum que esteja mais ou menos na mesma faixa de preço para você ter uma noção. Então, nesse site aqui, né, a gente clica lá na opção de comparar e adiciona aqui as CPUs, né? E depois a gente consegue obter um resultado. Então, só a título de curiosidade, né, eu coloquei aqui duas CPUs, uma que é um Core i5 e um i7. Teoricamente, o i7 deveria ser melhor do que o i5, mas o que não é verdadeiro, né, por causa da geração da CPU. Então a gente olha para esse númerozinho que aqui está em vermelho e aqui a gente consegue ter uma real noção dessa comparação. E eu vou com vocês lá agora ao vivo, lá no navegador, a gente vai fazer uma comparaçãozinha entre um processador i5 e o Ryzen 5, os dois para notebook, para a gente ter uma ideia. Então, estou aqui no site do cpubenchmark.net, eu vou rodar isso aqui para baixo um pouquinho e vou procurar a opção de comparação. Está aqui, ó. Então, nessa telinha aqui, nós vamos colocar aqui na lista de comparação um processador Intel Core i5 10310U, né, que é um processador para notebook. Vamos clicar aqui. E vamos colocar aqui um Ryzen 5, tem vários modelos aqui, nós vamos pegar o 3500U, que é uma CPU para notebook. Então vamos ver qual dos dois é melhor, né? Qual tem o desempenho melhor. Então vamos clicar no botão Compare e aí vamos observar os dados aqui, né? Então vejam, ó, mesmo sendo um i5 de 10ª geração, que já é uma CPU extremamente boa, né? O Ryzen 5 ele ainda tem um desempenho um pouquinho melhor do que esse daqui, né? São bem parecidos, mas esse aqui ganha um pouquinho. Eu, se quiser, posso adicionar aí uma terceira CPU. Então eu vou adicionar aqui, né, a CPU do meu computador que eu estou utilizando para gravar esse vídeo, que é um Core i5 de 8ª geração. É esse 8250U. Só para eu ter uma base para ver se esses processadores aqui são muito melhores que o meu ou não. Vou clicar aqui no botão Compare de novo e ele mostra lado a lado aqui, né, algumas características de cada CPU e o indicativo de desempenho, né? Então aqui no final está a minha CPU e aqui o Ryzen, né, o Ryzen 5 3500U. E aqui o processador i5 da 10ª geração, né? Então vejam que da 8ª geração para a 10ª geração já houve um ganho, né, considerável aí, né? Algo como uns 12 a 15% mais de desempenho, né? Aqui dá um pouquinho a mais ainda. Então é sempre bom, né, a gente fazer esse comparativo aqui para não comprar gato por lebre. Evitem de comprar processadores Intel muito antigos. Não recomendo para vocês comprarem processadores de geração 7 para trás. Comprem sempre da geração 8 para frente. A geração 8 teve um ganho bastante grande, né, de desempenho com relação às gerações anteriores. Então, chega de falar agora de CPU, vamos falar um pouquinho de memória RAM. Eu falei que ela tem uma velocidade bem rápida, é essencial ao funcionamento de qualquer dispositivo, seja um smartphone ou um computador, porém ela é volátil, né? Ela perde o seu conteúdo quando o dispositivo é desligado. E é por isso que a gente precisa de um outro tipo de memória, chamado de memória secundária, uma memória permanente, para que a gente não perca o conteúdo que fica nessa memória. Então a gente precisa aí de um HD, de um pendrive, de um cartão de memória,
de uma memória ROM, né, que hoje tem em todos os dispositivos smartphones, ou um SSD, que é uma tecnologia que está ganhando bastante mercado agora para notebooks e desktops. Quanto mais, melhor. Né? Então, para computadores desktop e notebooks, eu sugiro que vocês sempre escolham com 8 GB de memória RAM ou mais, né? E para smartphones, no mínimo 2 GB de RAM. Né? Procurem comprar algo com entre 3 ou 4 GB de RAM para smartphones, que vocês vão ter um desempenho bem interessante. Não é que o celular vai ficar, a CPU vai ficar mais rápida, né? Porém ela vai ficar mais leve, ela trabalha mais leve, tá? Porque tem mais espaço para poder gerenciar os dados dentro da memória. Existem vários tipos de memória RAM para desktops e notebooks, né, desde as bem antigas, que são a DDR1, depois DDR2. Há um tempo atrás o padrão era o DDR3, que já era uma memória bem rápida, né, então a gente tem aqui as velocidades, e o padrão atual agora é o DDR4. Tá? Esse é o padrão atual. Há 3 anos atrás o padrão ainda era esse daqui. E já foi lançada, né, a memória DDR5, que tem um menor consumo de energia, o dobro da velocidade da memória DDR4. Então a gente vai ter um grande ganho de desempenho. Né? Então já foi lançada, mas ainda não está no mercado. Né? Deve ter aí um custo muito alto ainda para a produção envolvido, mas em breve isso deve chegar ao mercado. E algumas memórias são chamadas de GDDR porque são utilizadas para processamento gráfico, né, nas chamadas GPU. GPU é uma unidade de processamento voltada exclusivamente para processamento gráfico. Geralmente elas têm um desempenho bastante grande. E a placa-mãe. Né? A placa-mãe é nela que vão encaixadas aqui a CPU e as memórias RAM, né? Os pentes de memória RAM. Ela contém também, né, na sua estrutura, os barramentos de comunicação, porque a CPU ela precisa constantemente acessar os dados da memória RAM. Nós temos alguns lugares para colocar placas de expansão, como a gente pode observar aqui. Né? Existem vários tipos, né, de conectores para placas de expansão, nós vamos tratar aqui nesse vídeo, tá? Mas geralmente são usados para colocar placas de processamento gráfico mais potentes. Né? Geralmente essas placas elas vêm com um suporte relativamente limitado na parte gráfica. Né? Então o pessoal coloca placas especiais mais poderosas aqui nesses slots. E tem o chipset, né, que além das funções básicas de vídeo, contém algumas outras funções, como o controle das portas USB, entrada e saída de áudio, como a gente pode observar aqui. Né? Então tem um chipzinho que controla essa saída. Esse chipzinho também controla a parte de rede. Né? Nós temos aqui um conectorzinho para rede cabeada, então esse chipset vai fazer o controle dessas diversas funções. Aqui temos conectores para ligação de HDs, né? HDs ou SSDs, dispositivos de armazenamento, né? Então esse chipset tem a função de coordenar essas outras entradas e saída de dados. Algumas ainda tem, como no caso de notebooks e celulares, já tem embutida uma placa Wi-Fi, nos celulares já tem embutida uma placa 3G, 4G, para fazer inclusive ligações de voz. Né? Então, conforme o dispositivo, a gente tem mais ou menos elementos nessa placa principal. E era isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Né? Eu fiz um resumo breve ali, inicialmente da arquitetura, do esquema lá de entrada, processamento e saída. Falei para vocês que a gente precisa da memória RAM e dos dispositivos de armazenamento e que nós temos alguns periféricos que têm dupla função, tanto de entrada quanto de saída. E depois a gente discutiu um pouquinho aqui mais sobre esses 3 elementos que fazem parte do que eu considero como CPU, que são o microprocessador, a memória RAM e a placa-mãe.
Então espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.